dia nós estamos aqui na chácara, Cantinho da Bênção, né? Hoje Deus me presenteou estar aqui nessa manhã e fazer devocional com essa família maravilhosa, né? Que está aqui conosco. Nossa mesa tem mais pessoas. E nós vamos estar falando um pouquinho do amor de Deus. Gente, nós vamos ler aqui em Mateus capítulo 14, quando o Senhor Jesus, ele diz assim para nós: e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Feche os seus olhos e a gente vai orar. E nós vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, muito obrigada por esta manhã, Pai bendito, Pai querido. Te louvamos, Senhor, porque até que o Senhor tem nos ajudado, que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra. Assim como nós também, Senhor, fale ao coração de cada pessoa que vai nos ouvir, Senhor, através deste aparelho. Em nome de Jesus. Amém, amém. Nós estamos aqui, então, diante dessa palavra linda, né? Que fala, e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Quem subiu para o barco? Jesus, ele estava, né, ali pregando a palavra, quando ele, então, entrou no barco, e ele pediu que aquele barco fosse adiante, né? E já bem à noite, os discípulos longe da praia, Jesus estava ao monte, subiu ao monte, né? E ali, a palavra de Deus nos relata aqui que já tarde, Jesus resolve descer e ter com seus discípulos, e o barco muito longe. Jesus então começa a andar sobre as águas, mas naquelas águas, as águas estavam agitadas, gente. Havia uma agitação naquela noite, daquelas águas, e os discípulos ali, apavorados com tudo aquilo que estava acontecendo, de repente eles veem alguém vindo sobre as águas. E quem era que estava vindo sobre as águas? Jesus, mas eles não viam que era Jesus, eles achavam que era um fantasma, né, Ana Clara? Eles achavam que era um fantasma que estava vindo. Então Pedro, né, com toda aquela ousadia, com aquela fé, ele fala, se és tu, Jesus, se és tu, me mande que eu vá sobre as águas. Então no versículo 32, quando diz aqui, e quando subiram para o barco, então foi Jesus e Pedro, né, subiram para aquele barco, depois de tantos acontecimentos, né, Pedro já estava ali, caminhando pelas águas, né, quando de repente ele se distrai. Ele se distrai com o vento, ele se distrai com tudo aquilo que estava acontecendo e ele começa a afundar. Ô gente, como que as distrações, elas nos fazem parar? Como que as distrações da nossa vida, elas fazem nós cairmos, né? Faz perder o foco. Faz perdermos o foco, né, gente? E aí nós estamos aqui nesta manhã diante desta palavra tão maravilhosa que fala que Jesus, ele subiu no barco juntamente com Pedro e acalmou o vento. Talvez hoje nessa manhã você esteja assim vivendo diante de um mar revolto, né? Talvez hoje você esteja vivendo diante de situações dificílimas, né? E não sabe o que fazer. Convide Jesus para entrar no seu barco. No barco da sua casa, no barco da sua vida, no barco da sua família, né? Nós estamos aqui hoje com a presença de uma sobrinha minha que é psicóloga. E eu gostaria que ela desse uma palhinha para vocês a respeito das distrações da nossa vida. Gente, porque são muitas as distrações e elas fazem nós afundarmos. Das distrações da vida. Podemos perder o foco, né? A gente tem muita coisa que distrai, né? Isso aí falando num geral. Nós temos... todo mundo tem um objetivo. Todo mundo tem um objetivo. Aqui está trazendo a palavra, nosso objetivo, nosso foco, né, como cristãos, né, é Cristo, né, seguir Jesus. Todo mundo tem um foco. Independente do foco que a pessoa que está ouvindo ali tem, a gente tem muita coisa querendo mudar isso. E a gente tem que saber o quê? Olhar com a visão, né? Direcionar o olhar ali para aquilo que a gente pretende alcançar naquele momento. Porque se você olhar para o lado, se você olhar para as dificuldades sempre vão ter, as coisas boas sempre vão ter. Então a gente precisa direcionar, a gente precisa entender o que eu quero para eu saber o que guia o meu caminho. Só para dar um exemplo, nós estamos aqui na varanda, né? É algo que é grande, mas aqui as pessoas só veem aquilo que a gente focou. A nossa vida também é assim. Se você só foca nas dificuldades, só vai encontrar dificuldades. Mas se você ampliar a sua visão, você vai perceber que não é somente as dificuldades, né? Mas aquilo que eu foco fica perceptível no meu campo de visão. Isso. Então, se eu olhar para dificuldades, terei dificuldades. Mas se eu ampliar a minha visão, eu consigo alcançar o meu objetivo muito mais fácil, né? Muito mais... eu consigo me direcionar melhor. Eu consigo alcançar, de certa forma, mais rápido. Então, na verdade, nós temos que ter o foco. Sim. Né? E Pedro, ele tirou o olho do foco, gente. Pedro tirou o olho do foco. E quando ele tirou os olhos daquele foco que era Jesus, ele se distraiu. E nós precisamos de entender isso, que nosso foco é Jesus. Para onde nós estamos indo? Quando nós sabemos para onde estamos indo, nós sabemos o que fazer. Quando nós sabemos aonde queremos chegar, nós sabemos o que fazer, né? Então, fica né, Maria Lúcia? Fica mais fácil, né? Para nós não nos perdermos, gente. Porque são tantas as distrações, são tantas as coisas que querem roubar o nosso foco. Então, que essa palavra, nesta manhã, ela te alcance, né? Que Jesus, ele possa entrar no barco
Convide a ele. Fala, Senhor, eu quero que o Senhor entre na minha casa. Olha como é que tá, eu não sei resolver essa bagunça. Eu não sei resolver essa situação, né? Pedro ali naquele momento, ele também não sabia. Mas ele logo olhou e falou, socorre-me, Jesus. E ele clamou pela pessoa certa. Que nessa manhã você, nesse dia, né? Não sei que horas você vai ver esse vídeo, mas que nesse dia você seja alcançado pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo socorro divino. Tá bem? E aí nós desejamos aqui pra você um dia maravilhoso.